São 7h53, uma ótima manhã de quarta-feira para você. E toda quarta nós temos aqui o terapeuta Dr. Maurício Valente para falar sobre assuntos bem importantes, bem relevantes aí para o nosso dia a dia. Cada vez a gente aprende mais. Hoje, Dr. Maurício, inclusive é o dia do obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Eu também agradeço, Carla. Muito Tudo obrigado. bem? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, Carla. Prazer, Bom dia, irmãos. ouvintes da TEA e amigos das redes sociais aí que estão aqui com a gente. Perfeito. E hoje nós vamos falar dar uma visão mais enriquecedora sobre o intestino, né? Muita gente tem, assim, algum certo de receio ou tabu de estar falando sobre isso, ou até mesmo algum problema que não sabe identificar. A partir de agora vai mudar o conceito, então. Vai mudar o conceito, vocês vão tratar melhor o Uma nova intestino de visão. vocês. É isso aí. É isso aí. Na verdade, a gente diz que é nova, mas já é um conceito aí que vem desde 2014 muito forte, né? 2014, 2004 foram anos fundamentais para o intestino, eu brinco, né? O intestino era visto apenas como um órgão de absorção, reabsorção, né, do alimento que você comeu e a condução das fezes para fora do corpo, tá? E aí, com os estudos, a gente percebeu que o intestino passa a ser muito mais do que isso, né? Muito mais mesmo. E eu acho que o grande tchan do intestino que eu quis trazer hoje como um ponto reflexivo é que o intestino ele foi considerado como um sistema neuroentérico. O que isso significa? O intestino, a partir de 2014, ele recebeu uma denominação de segundo cérebro humano. Depois, olha que interessante isso, depois do cérebro é o órgão que tem mais neurônios. A gente achava que o cérebro humano era o único lugar que tinha neurônio. O intestino também tem neurônios, né? Tem mais de 100 milhões de neurônios, Carla, e ouvintes, no intestino, 100 milhões de neurônios. E faz todo sentido, né? Imagina só uma situação, você tá ali nervoso, tem alguma... Sempre dá um... Isso mesmo. Dá um piriri, como a gente fala. Dá um piriri. É uma prova difícil, né? É um desgosto. A gente vai falar, inclusive, rapidamente da emoção do intestino. Então, esses neurônios, eles não estão ali à toa. Entre os neurotransmissores, existem cerca de 30 neurotransmissores que o intestino produz. Mas o mais importante é o da felicidade, que é a serotonina, tá? Então, a maior parte da serotonina do corpo, cerca de 80% dessa serotonina é produzida no intestino. Sim. Não a quantidade cerebral é bem menor de serotonina. Então, o intestino envia essa serotonina para o seu cérebro, para você estar de bom humor, para você estar feliz, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão nisso? Se o seu intestino não estiver legal, você não vai estar legal. Mau humor. Mesmo estando tecnicamente com o cérebro correto, Sim. com o cérebro normal, tá? Então, e o que pode deixar o seu intestino ruim? O seu intestino ele pode ficar ruim pela sua alimentação, por aquilo que você coloca dentro da sua boca, e ele pode ficar ruim pelas emoções que você vive, tá? Certo. Então, voltaremos aí. Como que o intestino se conecta com o cérebro? Através de um nervo, talvez o nervo mais importante do sistema autônomo, do sistema neurovegetativo, também chamado, que é o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano. Nós temos 12 pares. O 10º par é o pneumogástrico ou vago. Através desse nervo vago, existe então a comunicação do intestino para o cérebro. E essa comunicação também é de 80/20. Sabe o que significa? O seu intestino fala mais com o seu cérebro do que o seu cérebro fala com o seu intestino. Olha que Olha curioso que isso. loucura, né? Realmente. Que bacana entender sobre isso. Então, a saúde do teu intestino dita a tua saúde cerebral. Perfeito. Certo? Eu vou repetir. A saúde do teu intestino dita a sua saúde cerebral, o seu humor, a sua tomada de decisões, tá? A sua lucidez no pensar. Então, pessoal, o intestino é o cara. É o cara, e a gente realmente coloca na balança a alimentação e as emoções. Ele não é só um tubo de escoar Não. cocô, né, Carlinha? Faz tempo Sim. que ele saiu desse papel, tá, gente? Então, a gente precisa cuidar desse intestino com questões alimentares. Então, algumas dicas. Alguns alimentos você deve cortar da tua vida.
Eu, por exemplo, não sou muito radical, não. Eu tiro durante a semana. Então, açúcares, eu vou listar alguns aqui. Açúcares, de tudo quanto é espécie. Leite, soja, amendoim, farinha branca. São os principais. E suco, tá? Você às vezes fala assim, eu só tomo suco natural. É horroroso, gente. Quando você separa o suco da fruta, você tem um açúcar que é o pior açúcar disponível para o corpo, que é a frutose. A frutose foi feita para você comer com a fruta. E ainda você vai adicionar um açúcar, E aí, na maioria das vezes. às vezes você põe até açúcar, o que Sim. piora completamente. Então, esses alimentos a gente deveria mandar para fora da nosso corpo. Eu, por exemplo, às vezes, dou uma escapadinha, lá tomo um sorvete no final de semana, mas durante a semana a gente tenta manter essa regra em casa, tá? Que é cortar esses alimentos. E emocionalmente, o que ferra o intestino? É a raiva. Raiva e mágoa, tá? Ah, mas então complicou, Maurício, porque assim, então eu tô ferrado, porque todo mundo passa raiva. Sim, sou estressado o tempo todo. O tempo inteiro. Nossa. E aí, agora? esse não é o problema. Uhum. Esse não é o problema. A gente vai passar raiva e a raiva é natural, tá? Sim. O que a gente fala é o quanto tempo você fica com a raiva, o quanto você demora para sair daquela raiva. Ou seja, que você realmente engole, né? Você vai engolindo aquela raiva, vai consumindo isso. Perfeitamente. Perfeitamente, Carla. Então, a gente vai passar raiva, mas Sim. a gente tem que trabalhar, estudar sobre a inteligência emocional, para que eu dê a volta por cima muito rápido sobre a raiva. Eu ressignifique a raiva com uma certa rapidez. Perfeito. Aí o meu intestino agradece. Então, não é porque você teve um dia de raiva, 2 dias de raiva, que o seu intestino está acabado, tá? Mas aquelas pessoas que ficam com uma mágoa muitos meses, né? Ruminando raivas muito tempo, isso pode afetar completamente o teu intestino. E afetar o intestino vai ser não só mexer na sua microbiota, tá? Na sua parte orgânica intestinal, que é importantíssimo para a degradação dos alimentos e para o funcionamento perfeito do intestino, como também vai trazer problemas para você nesse sistema neuroentérico, nessa comunicação do intestino com o cérebro através do nervo vago. Isso também vai ser afetado. E aí você vai ter aquelas famosas sensações de cansaço, mau humor absurdo, você não consegue mais ver nada para você é feliz, nada te deixa bem, e mal sabe você que a tua questão é intestino. Às vezes você vai procurar uma terapia para sua cabeça, tá? E às vezes o seu problema não está na sua cabeça. O seu problema está a nível intestinal. Então, detectar se o teu problema intestinal é comida ou é emoção, é um dos trabalhos que eu gosto muito de fazer dentro da nossa terapia, dentro da nossa reprogramação. Perfeito. Né? A pessoa Sim. chega e fala, tá com depressão. Primeiro lugar que eu olho numa depressão é intestino. E testo. E, nossa, e assim, influencia em tudo, né, Maurício? Porque assim, colocando também mais uma vez, a gente sempre traz casos, né? Claro, isso é próximos, enfim. A minha mãe, ela teve um câncer no intestino. Olha só. Né? Infelizmente, ela faleceu por consequência disso, né? E a depressão, no caso, foi influenciando também, né? Foi o que, digamos, que foi realmente levando para os últimos momentos dela, a doença no intestino e depois a depressão. Então tem tudo a ver. Perfeito, conexão total. Total. E o pessoal fala assim para mim, e a parte genética, onde entra? Pessoal, vocês têm que entender o seguinte, genética não é condenação. Sim. Tá? Não é porque eu tenho uma história genética, né? Por exemplo, a Carla perdeu a mãe com câncer, acabou de contar pra gente de intestino. Então a Carla vai ter câncer de intestino. Não, genética é uma predisposição, mas não é uma condenação. Depende da cabeça da Carla, de como a Carla vive, como a Carla administra melhor as raivas dela. Ela estudou, a mãe talvez não teve oportunidade de estudar, ela lê mais do que a mãe leu, ela assiste mais vídeos de autodesenvolvimento, de expansão de consciência do que a mãe pôde assistir. A Carla se alimenta melhor do que a mãe pôde se alimentar. Então isso pode fazer toda a diferença. Tá? Com certeza. Mas a saúde intestinal, ela está diretamente ligada à saúde mental, Carla Jimenez. Isso, e olha só, uma ouvinte acabou de mandar aqui. Meu avô tinha sopro, minha tia tinha sopro, eu tenho 2, genética boa.
Sopro que ela... Normalmente o sopro a gente fala do coração, Do né? coração, né? O sopro, ela deve estar falando de sopro cardíaco. Isso. Inclusive o coração tem neurônio também, tá? Aí, ó. Olha só. Mas o órgão que tem mais neurônios depois do encéfalo, depois do cérebro, é o intestino. O intestino. O intestino. Muito bem. Tá. E aquela pessoa que tem aquele reloginho biológico ali cravado mesmo. Todo dia, naquele mesmo horário, ela tem, né, o seu momento. Isso é muito bom, tá? A saúde intestinal, ela varia de pessoa para pessoa, mas uma saúde boa intestinal é você observar, e você que está escutando e assistindo. Primeiro, a tendência, você vai rapidamente ao banheiro, ou seja, todos os dias, ou pelo menos a cada 2 dias, beleza. Como que estão suas fezes? As fezes têm que ter um componente formato banana, relativamente grosso e sem divisões, sem emenda. Então, o observar as nossas fezes também diz muito sobre a nossa saúde. Fezes picadinhas, tipo cocô de cabritinho, né? Ou de capivara, isso não é bom. Fezes despedaçadas demonstram disbiose. Então, assim, as fezes mostram bastante. Então, aquele formato banana, grosso, inteiriço, é, sem dúvida, a condição ideal. Se suas fezes boiam demais, né? Você pode estar com uma quantidade de gordura um pouquinho maior no seu corpo, tá? Se elas afundam, é um sinal interessante, e estão nesse formato grosso, tal. Você vê que é cultural, né, Carla? Sim. Falar de fezes, né? Eu falo que fezes é cultura, né? Então, assim, a gente entende bastante a saúde desse intestino. Então, pessoal, bora cuidar do intestino, né, Carla? Com certeza, até porque, assim, se você vai numa terapia, por exemplo, com o Dr. Maurício, ele começar a perguntar qual o formato, qual, né, a espessura das suas fezes, calma, gente, não é, né, realmente para entender o que está acontecendo com você, com o seu corpo a partir da reprogramação biológica. Perfeitamente. E o intestino preso, que estão perguntando aqui, ou a diarreia, são disfunções intestinais que pode estar ligada à raiva, a emoções ou a uma péssima alimentação. Alimentos que estão fazendo o seu intestino sofrer. Muito bem. Maurício, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carla. Prazer, viu? O prazer é todo nosso. Beijo para todos. Boa semana. Para você também. E as redes sociais? A rede social, @MauricioValente_Oficial. Você me encontra, inclusive essa entrevista vai estar disponível no YouTube. Maurício Valente Oficial. Perfeito, Maurício. Agora são 8h05. Nós finalizamos o nosso T-News, agradecendo você pelo carinho, pela sua companhia e fazendo o convite para seguir com a gente ligadinho. Depois do intervalo, teremos o nosso Manhã da T.